Começo nessa aula extra fazendo uma pergunta para você. Quantos talentos você recebeu de Deus? E considerando essa interação de quantos talentos, qual é o seu lugar na história, na missão que é de Deus? Nessa grande comissão, qual é o teu papel? É preciso que nós entendamos esse papel. Tem sido muito comum eu interagir com cristãos, independente de sua idade, em que eles não têm a clareza de qual é o seu papel, qual é a sua participação, qual é a missão que ele tem, quais são os objetivos que ele tem a cumprir para alcançar aquilo ao qual o Senhor nos chamou. E antes de qualquer coisa, é muito importante, e a gente tem visto que isso não tem sido tão comum, que todo cristão ele entenda qual é a principal missão, qual é a missão que é de Deus. Lembrando que a gente está falando de uma história única, e que essa história é uma história de redenção. E nisso vem a grande visão de futuro a ser alcançada, principalmente também com a inclusão da grande comissão. Então você tem um papel para isso, e essa missão maior, que a gente chama de Missio Dei, ela está associada, primeiro, a um propósito que ele é divino, ele é santo, que envolve a redenção e restauração de todas as coisas, não apenas do homem, não apenas da humanidade, mas de todas as coisas. Envolve a redenção da natureza, dos animais, uma redenção das relações sociais, das relações de interação social, né, por meio de um único ser que é Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor. E isso é muito importante que a gente compreenda. E compreender que qualquer atividade que a gente faça, qualquer ação que a gente venha cumprir, ela precisa estar alinhada a essa missão. Por isso que a gente precisa compreender que nessa missão existe o nosso rei, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, ele nos deixa ali uma cena relatada com alguns dos nossos irmãos, em que diz, por exemplo, lá em Mateus, naquela última cena em que Cristo ele fala com os discípulos, ele diz, portanto, ide. Então esse ide ele já é de toda a igreja, certo? E todos os cristãos. Então, se você me perguntar assim, Marco, qual é a minha principal missão, eu direi que ela é para você ir, mas não ir de todo jeito e não ir para fazer qualquer coisa, mas ir fazer discípulos de todas as nações, não é de um grupo específico, mas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente precisa cumprir a ordenança do Senhor de fazer discípulo, mas de batizá-los também, ensinando-os. Então esse é um papel fundamental também que você recebe, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Cristo tem mandado para nós. Por isso a importância também de você estudar, de você compreender, de você entender de fato que história é essa que tem que ser contada, quais são essas ordenanças, quais são esses ensinamentos que tem que ser passado, porque ele nos diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já em Atos 1:8, nós vemos um versículo, né, relatando a mesma cena, em que o Cristo nos fala que nós receberíamos a virtude ou o poder do Espírito Santo que havia de vir sobre cada um de nós, e assim nós seríamos testemunhas. O testemunha que leva a mensagem, aquele que propaga o evangelho tanto em Jerusalém, ou seja, naquelas regiões que você mora, naquela região que você trabalha, que você estuda, que ali tem o seu domínio, que você é conhecido, mas como em toda a Judéia, regiões parecidas com a sua, que você talvez não seja tão conhecido, mas você vai precisar se fazer conhecido, assim como Samaria, aqueles lugares que muitos não querem ir, como por exemplo presídios, hospitais, esquinas, na rua, né, lares de acolhimento, centros sociais. Então, lugares que poucos vão, porque existe um preconceito da igreja, no modo geral, também. Então, você precisa ser testemunha lá e até os confins da terra. Por isso eu sempre falo que todos nós somos missionários, que nós recebemos missão, mas nem todos são daqueles transculturais, aqueles que vão para campos longe, ou missionários urbanos que têm atividades específicas na Samaria, mas todos nós temos uma missão, sim, nós temos um chamado de pregar o evangelho, propagar essa notícia, batizar pessoas e também fazer discípulos, ensinando eles a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Já em Marcos 16:15, a cena ela é relatada de uma forma mais resumida, mas que expressa que o nosso Senhor disse assim, para cada um de nós, vão pelo mundo todo, prega o evangelho
a todas as pessoas. Então a gente precisa também saber se hoje nós dominamos o evangelho, que notícia é essa que deve ser dada, de que forma a gente tem o plano da salvação expresso na nossa mente, na nossa memória, para assim a gente levar não qualquer coisa, mas esse plano da salvação. O nosso Senhor, ele em Mateus 25, 14 e 30, ele nos conta uma parábola. Essa parábola é de um senhor que ele vai fazer uma viagem longa e entrega para seus servos alguns talentos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, a outro ele dá apenas 1 talento. Esse texto, você pode dar uma parada aqui para fazer a leitura, mas você consegue ver que o primeiro, que o Senhor deu a ele 5 talentos, ele multiplicou esses 5 e dobrou essa quantidade, assim como aquele que recebeu 2, mas aquele que recebeu 1, ele com medo do Senhor, ele simplesmente pegou, enterrou aquele talento que o Senhor deu, e o Senhor, ele quando volta, diz que ele é um servo mau, negligente, e que ele desaprova aquela situação. Ele diz assim: era melhor que você tivesse pego esse talento que eu te dei, entregue na mão de um banqueiro, e fazer com que esse banqueiro multiplicasse, porque você sabe que é isso que eu esperava de você, assim como eu espero de todos os nossos servos. Por isso, ele fala no final que tirai-lhe o talento, dai ao que tem outros 10, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas aquele que não tiver até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, isso é uma cena, uma parábola muito importante que o Senhor nos diz, porque isso fala que nós recebemos, sim, talentos, recebemos dons, recebemos a própria palavra, recebemos o Espírito Santo quando desceu sobre nós, recebemos poder, e a pergunta é: o que é que a gente tem feito com as nossas habilidades, com nossos dons, com os cursos que nós fizemos, com todo o conhecimento que nós temos para cumprir essa grande comissão, essa grande missão. E aí a gente fala sobre os tipos de dons, né? A gente fala sobre a própria palavra, ser um dom que a gente recebe, o Espírito Santo, alguns dons espirituais, as habilidades pessoais que nós temos, todo tipo de recurso também, né? Como é que você tem usado os seus recursos para que essa missão seja cumprida e o desafio de multiplicar tudo isso para Deus. Mas aí a gente vê nessa história que existem 3 personagens além do Senhor, né? E esses 3 personagens que são tidos como servos, num primeiro grupo, eles recebem uma quantidade muito maior de talentos. E esse grupo que recebe uma quantidade muito maior de talentos, eles conseguem dobrar e conseguem trazer para o reino uma quantidade também muito maior de talentos. E aí a gente precisa ter consciência sobre essa quantidade, sobre a grande quantidade de habilidades recebidas, a grande quantidade de recursos que você pode ter recebido, a grande quantidade de dons que você pode ter recebido, para que assim você possa multiplicar da maneira que se espera que seja multiplicada, mas não da maneira que muitas vezes medíocre nós temos feito. Então, por exemplo, é muito importante que a gente possa aplicar ferramentas que a gente possa refletir, né, filosofar um pouco sobre a nossa vida, identificando quais são esses talentos, quais são esses dons que nós temos recebido, para que assim a gente consiga multiplicar e fazer com que a nossa participação na Missio Dei ela seja uma participação ativa e quando o Senhor voltar, ele possa olhar para nós e feliz dizermos que somos servos bons e que cumprimos aquilo que o Senhor ele esperava de nós. Então a gente está falando, por exemplo, de personagens que recebem dons e habilidades em uma maior quantidade, por exemplo, aqui na nossa na Terra, a gente fala sobre pessoas que têm dons pastorais, dons de serem pastores, no caso de bispos, presbíteros, né, lideranças de uma forma maior, eclesiásticas, que têm muito mais atividades sendo cumpridas para que as atividades de discipulado, de batismo, de ensino aconteça de forma efetiva e assertiva. A gente está falando de pessoas que recebem dons de mestres, dons de ensino, e a importância de você ensinar às pessoas aquilo que você aprendeu, conforme a própria palavra nos expressa, alguns dons de cuidado de pessoas, dos mais pobres, dos mais humildes, das viúvas, daqueles que são necessitados, e aí o Senhor coloca nele atributos para que ele consiga desenvolver, por exemplo,
as atividades e funções e ofício de diaconia, alguns que são chamados para ser missionários, seja transculturais ou urbanos em ambiente doméstico, mas com atividades muito específicas em que, ao fazê-lo, ao liderar, ao trazer, por exemplo, voluntários também para fazer parte da sua equipe, tem conseguido ter um alcance maior, líderes de projetos evangelísticos, seja eles sociais ou não, líderes de agências missionárias, então alguns, né, etc., também alguns recebem uma quantidade muito maior de habilidades, uma quantidade muito maior de talentos, e essa atividade faz com que ele consiga buscar e atender a sua participação nos objetivos traçados pelo Senhor, para que alcance-se, né, essa questão da missão que é dele. Mas a gente também consegue falar de pessoas que receberam uma quantidade menor de talentos, mas ainda assim é uma quantidade grande, porque quando a gente vai fazer uma contextualização desse texto, a gente vai ver o que é um talento. O talento, ele é uma quantidade muito grande de recursos financeiros. Então a gente está falando de pessoas que têm muitas habilidades e outras que têm bastantes habilidades também, mas que muitas das vezes não são tantas quanto aqueles que recebem os 5 talentos. E aí a gente está falando, por exemplo, de missionários que são de base, que dão apoio àqueles que vão a campo, aqueles que dão apoio às agências, aqueles que dão apoio às igrejas locais, aqueles que plantam junto desses outros plantadores, igrejas locais, aqueles que recebem missionários transculturais e também dão apoio às suas equipes, aqueles que são servos na igreja local, que fazem com que aqueles pastores que pastoreiam, que ensinam, que discipulam, que batizam, eles tenham suporte, e esse suporte, esse apoio possa ajudar para que haja o cumprimento dessa missão. Os voluntários de projetos sociais, que ajudam aqueles líderes, aquelas lideranças que tiveram um chamado específico do Senhor para que o evangelismo seja feito, que as atividades de redenção que o Senhor traz por meio dessas pessoas aconteça também, sejam confessionais, sejam agências, também etc. Então a gente está falando de pessoas que receberam habilidades administrativas, habilidades de servo mesmo, né, de diaconia, e nisso eles também, quando o Senhor voltar, olhará para eles e dirá que são servos bons e fiéis que no pouco conseguiram também multiplicar aquilo que foi entregue. A gente também fala de algumas pessoas que eles também receberam muito talento, também receberam 5 talentos, mas que muitas vezes estão sós, eles escolhem, eles optam por não ter o apoio desses outros que também receberam habilidade. A gente chama de são missionários e evangelistas solo, né? A gente geralmente fala da filosofia do lobo solitário, aquele que acaba se desgarrando ali da sua alcatéia e não tendo que buscar comida sozinho, lidar com a adversidade sozinho, lutar essa grande batalha, essa grande guerra sozinho. Não é o que a gente aconselha de jeito nenhum. A gente aconselha que haja uma ligação. A própria Bíblia nos fala que nós somos mais fortes quando estamos no coletivo, mas existem algumas pessoas que recebem também esses dons e vão a campo, e lá eles desenvolvem atividades e também conseguem multiplicar os talentos do Senhor. Eu não estou aqui para julgar, dizer qual é o mais certo ou o mais errado. Eu posso dizer que aquilo que eu aconselho é que não seja assim, que você de fato esteja junto a uma agência, esteja junto à igreja local, esteja junto à comunidade de fé, que assim possa te dar apoio emocional, espiritual, social, financeiro, físico, de saúde e de tantos outros elementos que são necessários quando a gente está lá. Agora também existe um personagem que recebe talentos, habilidades, dons, a própria palavra, recebe ensino, tem capacidade, tem inteligência, tem tudo aquilo que o Senhor pode dar, mas que no final ele não fez nada, ele não, sequer pega, por exemplo, os seus recursos e entregam na mão daqueles que podem fazer alguma coisa, ou suas habilidades entregam na mão daqueles que podem fazer alguma coisa. Por exemplo, ele poderia se juntar àqueles que têm 2 talentos e dar apoio, suporte àqueles que receberam mais talentos, mas muitas vezes ele não tem feito nada, e então a gente vê no trecho lá 26 e 30 falando que o Senhor o considera um servo mau e negligente, e que por isso ele tiraria dele esse talento, daria a outros que têm muito mais talentos, e assim lançaria fora para trevas exteriores, e ali será um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, que nós sabemos que lugar é esse. Então a gente não está falando sobre você ter salvação por obras ou não ter salvação por obras de forma alguma, mas a gente vê uma expressão
do Senhor de que aquele que foi chamado, que de fato tem habilidades e dons e que entende isso e que no seu coração crê, sua boca confessa o Senhor como Salvador, ele não tem como não fazer essas atividades e propagar o reino de Deus, porque essa é a missão que a gente tem participado, nem que seja com uma única pessoa ali em Jerusalém, você trabalhar o evangelismo, o discipulado, o batismo dessa pessoa, mas alguns simplesmente não fazem nada, estão sentados apenas ouvindo, consumindo, e não foi para isso que o Senhor chamou. Então eu avanço com vocês aqui fazendo uma pergunta para que a gente possa entender qual é o seu lugar na missão de Deus. E como já falei, existem ferramentas que podem te dar suporte a isso, te dar apoio para você poder analisar quais são as características pessoais que você tem, que são mais positivas, você também identificar quais são, como utilizar todos os cursos que você já fez ao longo da vida, todo o conhecimento que você aprendeu, que você já teve ali também na missão de Deus, e para que assim você consiga, junto com o Senhor, atingir ali os objetivos ao qual foram desenhados. Eu termino esse momento agradecendo por você ter assistido até o final. Eu acredito que essa seja a hora de você executar, de você tomar uma decisão de refletir melhor sobre como você tem usado os seus dons, os seus talentos, e com isso, se você for participar conosco de momentos futuros, seja no curso, seja com a leitura do livro, do e-book, qual o seu lugar na missão de Deus, eu espero falar contigo no momento posterior. E assim nós louvarmos e agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus te abençoe. A gente se vê num próximo vídeo e até lá.